elas sofrem. Tem a origem da palavra entusiasmo, né? Deus dentro. Olha, você não sabia não. Deus dentro? Em Deus. Deus dentro. Meu Deus do céu. A gente fala com uma pessoa que está vibrando, tem, né? Igual vocês aí dando sala assim. Que vocês têm Deus dentro. Claro que na linguagem grega politeísta, né? Você tem. Zeus, Afrodite, tá todo mundo dentro de Deus. Nós em Deus já tem Deus dentro. Também, então, boa. Tem Deus dentro, mantém essa esperança, esse ânimo, né? Essa alegria. Sim. E tem os pregos domingos, a alegria que transborda, né? E contagia outro. Amém. Partindo pro 13, ele vai falar: compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Aí aqui a gente tem na folha a generosidade e a hospitalidade. No 13, a primeira palavra é koinonel, que vem de koinonia, de comunhão, compartilhar. Revela a atitude de participar dos sofrimentos do nosso irmão. Mas não só isso, você repartir com ele os recursos para amenizar as necessidades dele. A hospitalidade, a virtude que deve ser praticada, provendo um abrigo seguro aos nossos irmãos visitantes. Algumas versões não vai dizer praticar a hospitalidade, vai dizer seguir a hospitalidade. Acho que a ARC vai dizer seguir a hospitalidade. Ou seja, Paulo aqui ele não está só dizendo vocês devem praticar. Está dizendo vocês devem seguir. Vocês devem ver quem está precisando de algum lugar para ficar e chamar essa pessoa para ficar junto com você. Chamar essa pessoa para passar tempo na sua casa. Chamar essa pessoa para ter um lugar para dormir. É importante ressaltar que Roma, no século I, tinha 1 milhão de pessoas, 600 mil desempregados e mais 150 mil escravos. A sociedade romana, que era de fato livre e poderia proporcionar algum tipo de benefício para uma outra pessoa, era muito pequena. Então os santos que temos aqui está apontando para todos os de Roma, é para a igreja de Roma, a gente não está vivendo um tempo fácil, está vivendo um tempo de crise. Roma está aqui no século I num tempo de dúvidas de como vai fazer gerir uma sociedade onde a maior parte é escravo. Ser hospitaleiro em condições assim é difícil. Ser hospitaleiro quando você só tem um pouquinho para você, ser hospitaleiro quando as coisas estão apertadas, é muito difícil. Às vezes a gente consegue ser hospitaleiro, a gente fala assim, fulano vai vir aí, você viu se eu tenho provisão para receber? Não é assim que a gente faz? Você viu se tem alguma coisa na geladeira? Então assim, é muito cômodo pensar em hospitalidade quando o que nós temos demonstra uma mesa farta ou minimamente. Mas e quando a sua hospitalidade tem que ser dividir o ovo e o arroz? E você fica com vergonha de dividir ovo e arroz? Então o pessoal que vai lá em casa de vez em quando vai na vaca magra, come qualquer coisa, meu irmão. Qualquer coisa. O sol tá rindo, o riso confessa. Vai lá e vai comer aí. Não vou dizer assim que eu não vou dar uma... Mas o que tiver vai comer, entendeu? O que tiver vai comer. Uma vez aconteceu um milagre. Eu morava nessa casa aqui do lado, nessa casa de muro, né? Eu estava terminando uma Paminical, a Paminical tinha acabado de começar, tinha uns 3 meses de Paminical, isso era 2009. E aí, dezembro de 2009, janeiro de 2010, alguma coisa assim. E aí a gente tinha um pedaço de pão, a gente tinha R$15. Era o dinheiro que tinha. Esses R$15 era para eu ir lá fora. Paz, querido. Amém, você é bem-vindo, tá? Você é bem-vindo para estar... Tá bom. De noite tem, você pode vir também, tá bom? Sei que é. Glória a Deus. E aí, saudou, eu tenho que devolver. Eu tenho que ver. Então, assim, eu tô falando de hospitalidade, você não receber. Aí o que aconteceu? Eu só tinha R$15, eu ia trabalhar no dia seguinte. Eu dava aula de música, não dava aula de história ainda. E eu olhei para aquele pessoal com fome, sabe? Eu olhei para... Só faltou assim, tendo pego o pão e dado graça. Não adiantou, irmão, não multiplicou. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui na padaria, comprei pão com mortadela, terminei a reunião, o comunical durava umas 5 horas, era um negócio interminável, Gabriel, que deve lembrar aí, Dário, pessoal, Raquel, era um negócio de ir indo. Tipo, quando você vai ver, você tá varrendo gente às 7h30. Aí eu olhei pra Daniela, eu falei, Daniela, eu gastei meu dinheiro de trabalho, todo ele, e agora? Ah, não sei. Aí tinha um pé de mangueira nessa casa aqui, nessa casa que nós estamos, tinha um pé de mangueira ali. Aí caiu 3 mangas. Falei, a benção. Aí começamos a descascar, chupar a manga, sentado. Eu falei, como é que eu vou trabalhar amanhã? Esse negócio de hospitalidade, isso não vai dar certo nunca. Aí nisso, todo mundo já conhece essa história, mas um amigo nosso chega, ele chega chorando, agarrado nas grades, com R$50 apertado na mão, dizendo que Deus ordenou que ele desse aqueles R$50 pra gente. E eu falei, que desgraça é isso, rapaz? Então, assim, não, aqui eu passei pra Marinha, minha avó me deu R$50 me abençoando pra comprar um casaco, mas aí quando eu fui pegar e fiquei feliz, Deus falou, é do André e da Daniele.
Eu falei, eita. Aí a Daniela já chorando, desaguado. Aí eu peguei R$50, ele voltou pra casa, a avó dele falou, não sei o que deu no meu coração, mas Deus mandou te dar mais 50. Aí todo mundo ficou com 50, todo mundo ficou com... E foi um milagre de uma hospitalidade que poderia ter dado errado. Mas aprove a Deus naquele momento, suprir a todos. E Deus pode sim suprir, desde que nós cumpramos a ordenança, sejamos hospitaleiros, mesmo quando não estiver fácil, né? Me chama que eu vou lá na sua casa, mesmo quando não tiver bom. Talvez Paulo também estivesse lembrando da prática da ordem da lei divina. Ele fala assim, vocês foram peregrinos. Então era uma prática dos hebreus no Antigo Testamento, eles darem uma volta antes de dormir na vizinhança para ver se não tinha ninguém na rua, para hospedar aquelas pessoas, né? Porque assim, vocês também foram peregrinos, né? Boa lembrança, Tô só bom de lembrança aqui, o pastor Lordão aqui. Mas senta aqui, cara, pelo amor de Deus. Você tá no nosso lugar aqui, o cara... Senta no meu. No seu lugar? Você tá doido pra sair daqui? Não quero mais ficar. Não, tá bom, então. Você falando R$50, eu lembrei de uma música. Eu não lembrei. Graças a Deus que eu não lembrei. Depois reclama do Filadélfia, cara. Vai, Filadélfia. Ainda bem que eu não lembrei. Eu não sei de que é, não quero saber. Segue. Bonito, hein? Segue. Bom, no verso 14, Paulo vai falar sobre abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Esse verso depois a gente vai voltar nele para pegar na parte final. Mas aqui ele fala da questão de boa vontade, né? O desejo que deve haver em nosso coração de abençoar a todos, principalmente os inimigos. No 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A simpatia, atitude que nos leva a nunca ficar distante dos que choram e dos que se alegram. Identificar-nos com as experiências alegres ou amargas dos que nos cercam. É você estar disposto a ajudar tanto aquele que está chorando, quanto a ficar alegre com aquele que está feliz. Com aquele que está alegre, na verdade. É interessante porque só podemos estar alegres com os que se alegram e chorar com os que choram se estivermos próximos. É impossível que isso aconteça à distância, né? O caminhar dos irmãos deve ser um caminhar próximo, porque senão a gente nunca vai identificar a alegria ou choro. A gente nunca vai saber de fato quem está de luto e quem está realmente regozijando por alguma coisa. Então, os irmãos precisam andar juntos. E esse andar junto proporciona esse tipo de relacionamento aqui. 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui Paulo coloca dois aspectos, a harmonia e a humildade. A harmonia é essa coerência de atitude, tratar todos de igual modo com o mesmo amor. E a humildade é ter comunhão prioritária com aqueles irmãos que são mais humildes, de posição social inferior, diante dos quais não nos portamos como pessoas muito sábias e orgulhosas. E mais uma vez reforçando aquilo que foi dito no verso 3 sobre humildade, né? Mais uma vez é recorrente o assunto, a necessidade sobre humildade, porque a arrogância ela é recorrente. Então a humildade precisa ser um assunto em pauta o tempo todo para a gente discutir conosco, com as escrituras, com os irmãos mais próximos. A gente tem que se atentar. Olha, é engraçado porque uma das coisas que eu acho que ninguém gosta de ser acusado é de ser arrogante. Né? Tem algumas coisas que são desconfortáveis. Alguém fala, você está mentindo, é horrível com um cristão alguém ser acusado de mentiroso. Mas, em geral, é difícil perceber a arrogância. Né? A não ser quando ela é muito gritante. Porque ela vai sutilmente no nosso coração, ela vai se subelevando, ela vai fazendo com que você cresça e você pense mais acerca de si mesmo do que de fato convém. Vai, Lucas. Bom, essas são as formas práticas através das quais devemos nos relacionar em nossas comunidades cristãs. Elas revelam nosso grau de comunhão com Deus, pois são todas elas virtudes que se derivam da graça que recebemos de Deus. Graça imerecida que precisa e deve ser compartilhada no seio do corpo de Cristo. Ou seja, aqui Paulo fecha esse terceiro tópico, né, de falar, primeiro, falou da relação integral com Deus. Depois da questão de você ser membro, sua postura dentro do corpo de Cristo. Agora falou da relação de família que tem esse corpo. E agora ele vai para o último ponto, que é a relação com o resto do mundo, digamos assim. Com aqueles que não são cristãos e que muitas vezes são hostis à fé cristã. Então ele volta-se para o difícil aspecto do nosso relacionamento
com os que ainda não pertencem à fé cristã. Este fato é bem marcante nestes versos, pois ele usa expressões tais como fazer o bem perante todos os homens e tende paz com todos os homens. Acrescentando a esse parágrafo final, o versículo 14, que antecedeu, o que nos chama a atenção é que ele contém 4 retumbantes imperativos negativos. Só que tem uma questão. Paulo vai dizer assim, versículo 14, não amaldiçoem. Versículo 17 e 18, não retribuem ninguém mal por mal. Versículo 19 e 20, nunca procurem vingar-se. Versículo 21, não se deixem vencer pelo mal. São posições negativas. Tipo, a pessoa está fazendo mal, você não vai amaldiçoar. Só que a ética cristã, que o Stott coloca, é que ela nunca tem uma posição só negativa. Ela requer uma contraposição positiva. Então ele fala, não amaldiçoem, mas abençoem. Não retribuam a ninguém mal por mal. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 19 e o 20. Nunca procurem vingar-se, mas dá lugar à ira. No caso aqui falando sobre a ira de Deus. E no 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, pegando o exemplo do 14. Agora eu vou destrinchar cada um desses 4 tópicos aqui. No 14, além da gente não usar a boca para proferir maldições contra aqueles que nos perseguem, Paulo nos ensina a atitude contrária. Ou seja, usar nossas palavras para abençoar essas vidas. Para que também venham a ter o entendimento espiritual que nós temos agora e recebam a mesma graça. Não, pode seguir. 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ao invés de retribuir na mesma moeda, nossa atitude deve ser novamente contrastante. Ou seja, a ação do mal contra nós, contra-atacamos com outra ação na qual procuramos beneficiar de alguma forma estes que assim nos atingem. Só que tem outra questão. Paulo diz aqui para a gente se esforçar, no que depender da gente, ter paz com todos os homens. Ou seja, eu posso querer ter paz com o Igor. É difícil. Mas se o Igor não quiser ter paz comigo, isso não vai interferir no fato de eu querer ter paz com ele. Eu quero ter paz com ele, mas ele não quer ter paz comigo. Beleza, mas eu quero ter paz com ele. É interessante porque na escola de Hillel, né, a escola rabínica de Hillel, você tem não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Confúcio também falava isso no Oriente. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E aí, olhando essa ética que Stott analisa e o Lucas está colocando pra gente, não é apenas não faça. É faça o que você gostaria que fosse feito a você. Jesus Cristo não nos coloca numa atitude de observar. E nem tampouco numa atitude de apenas reagir. Mas uma atitude de ação, uma atitude de efetivamente estar diante daquela situação e interagir com ela como Cristo interagiria, né? Paulo não abre espaço aqui para que eu apenas assista o que está acontecendo, mas para que eu interaja, para que eu transforme aquele ambiente, né? Eu gosto muito de Francis Schaeffer, pessoa que anda comigo sabe que eu gosto muito de Francis Schaeffer. Porque o Francis Schaeffer ele viu uma sociedade passiva. E ele mudou a perspectiva de muita gente. Eu estava lendo ontem aquele seu livro maravilhoso, da Nancy Pierce, Verdade Absoluta. Eu estava lendo outros caras, como por exemplo, aquele livro que vocês usaram na escola dominical, Engolidos pela Cultura Pop, o Steve Turner, colunista da Rolling Stones, discípulo do Francis Schaeffer. A Nancy Pierce, discípula do Francis Schaeffer. Fiquei com nojo, eu falei que absurdo. Não, quem é meu discípulo aí, o negócio tem que estreitar mais, tem que apertar isso aí, irmão. Depois começar a escrever livro, né? Um dia, né? Não dá não. Isso me lembrou as bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, não é os passivos. Pacificador é quem trabalha para a paz, em né? prol dela. E nem os pacifistas. Ih, a gente mexeu. Ô, afeminado. Vamos lá. Olha só. Amém. Amém. Não, de forma alguma. Tá gravado aqui, hein? Ela tem que falar do estado, senão. Vamos lá. Vai, meu irmão. 19, né? 19. Isso. 19. Não vos vingueis a vós mesmos.
amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vou juntar com 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Duas coisas aqui. Primeiro, versículo 19, essa questão de não se vingar e dar lugar à ira. No comentário que eu estava lendo, o Stott cita um outro cara, que vai dizer que existiria três possibilidades aqui nesse versículo 19. A primeira seria: não dê lugar à ira. Seria você... Tipo, aconteceu alguma parada, você ficou irado, segue o baile, entendeu? Não dá lugar pra ira. Segue o baile. Segue o baile. Ah, segue o baile. Meu Deus do céu. Vou me benzer. Agora, a outra questão seria você não dar lugar à ira, mas tipo, se o outro cara ficou irado contigo, cara, beleza, deixa ele expressar a ira dele. E a terceira seria dar lugar à ira na questão de você dar lugar para a ira de Deus. Que se você comparar com a citação a seguir, você vê que se aproxima da interpretação mais correta. Que vai falar depois: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa vingança aqui, alguns trazem como uma questão de julgamento, dia de juízo e tal. No versículo 20, a questão que eu estava até falando com o André, que me chamou mais atenção nesse capítulo. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Alguém tem a versão NVI aí? Pode ler o versículo 20, por favor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, na NVI ele traz que as brasas vivas são colocadas sobre a cabeça dele, do inimigo. Uhum. O que eu tava vendo e que eu consegui chegar numa conclusão. Que essas brasas vivas, elas representariam de certa forma uma vergonha pelo ato mal ter sido feito e você está retribuindo com uma coisa boa. Ou seja, uma pessoa faz o mal para mim, eu retribuo com o bem. Então essa pessoa tem uma vergonha, tem essa brasa viva sobre a cabeça dela. Alguns fazem essa referência ao ritual antigo dos egípcios, onde onde um penitente ele tinha brasas ardentes sobre a cabeça para mostrar que verdadeiramente tinha se arrependido. A brasa viva também, quando a gente pensa em termos de Isaías 6, a gente pensa na brasa viva como uma chance de purificação, né? Uma chance de uma vergonha vista. Nossa, eu vi Deus ali nesse negócio. E aí eu posso ser purificado a partir do momento que essa vergonha é exposta, reconhecida através de uma ação de Deus na vida daquela pessoa, né? Então é sobre a cabeça da pessoa. Não é a nossa cabeça. Eu sempre pensei que fosse sobre a nossa cabeça. Ia ficar muito meritório, assim, muito, eu tô fazendo pra mim mesmo, né? Nossa! Amontoando o Brasil. Amontoando, eu tô enchendo, meu galardão tá demais. Pedrinha das pedrinhas. Pedrinha na coroa. Já pensei nisso. Isso aí. Essa forma de você reagir contra o seu inimigo te fez mal, você deu comida pra ele, deu bebida pra ele, seria uma forma de aliviação da graça de Deus através do seu amor. Seria uma oportunidade dele ver a graça. Ele olha pra você, vê a graça de Deus em ti, tem esse sentimento de vergonha e essa vergonha o constrange. Esse amor que você mostra pra ele o constrange. Será que eu trabalharia se eu desse um breve testemunho? De forma alguma. Eu trabalhava na seguradora do Banco do Brasil. E eu fiz minha pós-graduação para trabalhar na área de projetos, que era o meu sonho. E eu entrei no processo seletivo, tinha formação e tudo mais. O presidente simplesmente interrompe o processo seletivo, e eu só fui saber depois, claro, ele chama a gerente geral e fala assim: eu quero que minha amante, que estava concorrendo comigo, vencesse. Né? E assim, Deus estava me dando muita graça, e foi Deus mesmo, né? Eu percebi que eu não abri a boca para você, não falei isso. Sabe, eu vi o RH e o pessoal. Só que, no final da história, algum processo seletivo, ela entrou. Né? E aí todo mundo começou a tratá-la mal, porque, né, sabia que ela estava lá dessa maneira.
E aí o que aconteceu? Eu falei assim, não vou deixar isso subir no meu coração. Eu abracei ela e falei assim, você pode contar comigo, Deus te abençoe. Ela não esperava essa atitude. Né? E eu falei assim, todo mundo está me tratando mal. Mas olha como Deus transforma as nossas as injustiças que a gente sofre em bênçãos pra gente. Né? Eu era muito conhecido no meu setor, mas só no meu setor. A seguradora era imensa. Por causa dessa injustiça, meu nome correu a empresa toda. Né? E aí quem se engordou, as pessoas vinham para me conhecer. Você é o cara, né, que foi... todo mundo tá falando que você foi muito bem no processo e tal. E aquilo, amados, o que aconteceu? Eu tinha lá o culto todo dia de 8 às 9. Ela se sentiu tão amada por mim que começou a ser rechaçada pelo pessoal da empresa que ela começou a ir nos meus cultos. Meus cultos não, né? Cultos Deus que eu dirigi. Ela me cultou. Tem um altar de Borgonha. Edita isso aí nesse áudio. Pra concluir. Né? Aí, olha só o que Deus fez. Né? Ela se converteu. Né? Se converteu a Cristo. Naquele mesmo ano, né, se criou uma proporção tão grande que o RH abriu uma nova função. Eu fui para uma... Melhor ainda, eu fiquei como trainee. Eu fiquei 1 ano recebendo um alto salário, rodando a empresa só para aprender. Eu ganhava para estudar. Aí depois de 1 ano eu recebi outra promoção. Eu só queria uma, né? Recebi 2. Deus começou a me abençoar aí. Né? Aí ela foi para São Paulo. O chamado ministerial, larguei tudo, obedeci a voz de Deus, fui para o ministério. Ano passado ela estava quase por causa dessa situação toda, né? Quase perdeu o casamento. Eu não sabia que o esposo dela era filho de pastor. E ela mandou pelo Facebook, eu estou em São Paulo, ora, porque meu casamento está... Eu falei assim, não, nós vamos orar. E oramos. Né? Fiquei sem contato com ela. Ano passado está eu no retiro de pastores da igreja do Nazaré de Mesquita. De pastores não, retiro de casais da igreja do Nazaré de Mesquita. Quem me aparece lá? Sem saber, não tinha contato nenhum, era o esposo dela. Quando ela me viu, ela começou a chorar, me abraçou, né? E falou assim, ok, esse aqui é meu marido, Deus salvou minha família, Deus resgatou minha família. Agora imagina se eu tivesse, né, devolvido com desprezo, se eu não tivesse abraçado, né? Onde é que poderia estar essa família? Não teria ido ao culto, né? Talvez não conhecesse a Deus e tudo aí, meu Deus do céu. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E o verso final, né, Lucas? Verso final, 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí na folha tá assim. A alternativa que se coloca diante de nós é inflexível. Não há como ser neutro, não há a mínima possibilidade de meio termo. Retribuir o mal com o mal é deixar-se vencer pelo mal. Retribuir o mal com o bem é prevalecer sobre o mal com o bem. É este o caminho da cruz, é a obra-prima do amor. Esse aqui é o clímax do capítulo. Todo o mal que você vê, você não vai pagar com o mal, você vai pagar com o bem. Porque assim você vai conseguir vencer. Você vai conseguir ter essa vitória do bem sobre o mal. Muitas vezes as pessoas, nós não conseguimos praticar essa ação porque buscamos forças em nós. E isso é um equívoco gigantesco. É aquela coisa assim de, eu não vou conseguir. Bom, isso aí eu já sei que você não vai conseguir, nem eu. Busque no Senhor, você vai orar. Você vai buscar a face de Deus, eu vou buscar a face de Deus, porque às vezes a gente olha uma situação, irmãos, e o primeiro estalo é o ódio profundo, é aquela raiva, é a angústia, você passou uma situação de vergonha, ou de desprezo, ou de injustiça, e a primeira coisa que você quer fazer é falar assim, vamos chegar na minha vez, você vai ver também. Né, nessa passagem aqui, a inclinação é totalmente oposta, né? É como se eu de fato não tivesse ligado a coisas que todo mundo dá valor, como ser reconhecido, como ser agraciado, como ser abençoado e todo mundo fala, nossa, como ele é o melhor. Deus quer nos honrar, mas para que Deus seja honrado. A honra que Deus quer nos dar é para que Deus seja conhecido, para que o nome de Deus seja glorificado, como foi no caso da jovem que esperava toda a retração de todo mundo e recebeu de quase todos. Mas quando um servo de Deus decide em Cristo, com a força do Espírito Santo, ser a verdade de Cristo na vida de uma pessoa, rapaz, muita coisa muda. E muda às vezes para muita gente. Muda às vezes para gente que a gente não vai saber nunca, só na glória que a gente vai descobrir as coisas. Portanto, assim, hoje aqui, com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, né, e passo a bola para o Lucas se ele quiser falar alguma coisa,
Eu desejo ao irmão, à irmã, que a gente possa realmente tomar uma decisão quanto a não mais retribuir o mal com o mal, não mais se vingar. É pelas misericórdias de Deus, como foi no começo do capítulo, é pelas misericórdias de Deus, não é por ação humana, não é por vontade, porque a gente está doido para fazer isso, a gente está saindo daqui quicando. Deus pode mudar corações que hoje querem vingança contra pais, contra mães, contra amigos, contra a escola, contra a faculdade, contra o passado, contra alguém que te molestou, contra alguém que te fez mal. Deus quer perdão. E não somente perdão, a ação de abençoar. Né? Que essa possa ser a atitude de todos nós aqui. Né? Uma atitude de fato que diz claro, traduz a Deus, seja sinal de Deus para essa geração. André, você botou uma frase no Facebook que resumiu uma atitude que eu já tinha, mas eu não conseguia verbalizar. Você botou assim, mais ou menos, não lembro exatamente, mas assim, eu devo amar quem me ama. Mas quem não me ama, ele precisa do meu amor. Isso Ele falou, quem Esqueceu. Não, ele falou. Quem Barbie? Quem me trata bem merece meu amor. Quem me trata mal precisa dele. Quem me trata bem, como é que é? Merece meu amor, né? E aí, assim, eu acho que é tudo também uma visão de olhar, uma mudança de olhar. Eu entendo quando uma pessoa está me ferindo, ou alguém está me tratando mal, me injustiçando, né? Eu compreendo que essa pessoa que necessita realmente da graça de Deus. Então, sempre assim, essa pessoa não está bem. Sim. Então, assim, eu tento, né? Eu acho que isso me ajudou muito a amadurecer nesse ponto, eu estou, né, aprendendo, mas a olhar com um olhar de misericórdia. Se aquela pessoa está me ferida, ela não está bem, aconteceu alguma coisa. Ninguém trata a outra pessoa mal por mal, então a gente precisa às vezes ter esse olhar, assim, peraí, essa pessoa precisa ser amada, essa pessoa precisa de um abraço, essa pessoa precisa de uma cura. E aí quando você responde com bem, você desarma mesmo, né? A pessoa... Jesus nos alerta que se nossos olhos forem bons, tudo no nosso corpo será bom, mas se forem maus, a gente está numa treva, porque está tudo errado, o mundo está errado, eu estou errado, você está errado, está todo mundo sujo. Mas quando o olho está bom, você está buscando entender. E não é esse negócio motivacional, metade do copo cheio, não. É realmente divino, é Espírito Santo. É realidade, né? Vou falar alguma coisa? E por sinal, eu queria agradecer o Lucas, antes dele falar, ele foi usado por Deus. Uma bênção aqui, Deus revelando um talento aqui pra nós, tá? Acho que primeira vez que o Lucas dá uma faminical aí, primeira vez aí em 5 anos de jornada. E hoje está aqui dando uma comunical e vou te falar, hein? Conte o que eu falei. Fiquei ouvindo porque eu estava apreciando o que Deus estava fazendo aqui. Né? Semana que vem é sozinho. Tá. E o pegador não pode pegar. Gente, para terminarmos aqui. Para terminarmos. Só fechar, a gente vou lembrar do que a gente falou no versículo 1. Todo esse fundamento desse apelo de Paulo, todas essas questões que ele colocou, é baseado nas misericórdias de Deus. E nossos atos são de gratidão a Deus por essa misericórdia. Então, mais do que qualquer coisa, a gente tem que estar grato a Deus pelas suas misericórdias. Que é assim que a gente consegue ter nossa vida integral com Deus, é assim que a gente consegue ter nossa medida de fé de uma forma equilibrada, é assim que a gente consegue ter amor na nossa família cristã, na nossa família como corpo de Cristo, e é assim que a gente consegue vencer o mal com o bem, lembrando-se das misericórdias de Deus e sendo gratos por ela. Amém.